Fala, galera do canal, estou aqui de volta. Hoje trouxe para vocês aí o meu amigo Alexandre Aguiar, engenheiro civil, e a gente vai falar aí um pouquinho sobre orçamentação de obras. Ele vai contar um pouco da história dele e no final aí, para quem ficar até o final, nós vamos deixar aí 6 dicas para quem está pensando em construir para conseguir economizar na obra e vencer aí um pouco dessa alta desses últimos tempos aí do CUB, dos materiais de construção e dos insumos em geral. Boa tarde, Alexandre, tudo bom? Queria que tu te apresentasse aí para a galera, falasse um pouquinho da tua história, como é que chegou aonde está hoje, sempre quis ser engenheiro, como é que isso tudo começou aí? Conta um pouquinho para a galera. Boa tarde, galera aí do canal. Então, o Rafa já apresentou, né? Meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro civil, formado aí pela Universidade do Sul de Santa Catarina, né, em 2008. Na verdade, eu não queria ser engenheiro, né? Eu queria ser engenheiro eletricista, na verdade, porque eu sempre trabalhei com instalações elétricas desde cedo, e a ideia era fazer engenharia elétrica, né? Mas como a engenharia civil ela era mais ampla e a elétrica era muito voltada para a fábrica, eu tomei essa decisão, acho que foi uma decisão bem acertada, lá em 2004, para fazer engenharia civil. Hoje, com certeza, eu tenho certeza, né, que foi feita uma ótima escolha, porque a elétrica não traria os benefícios que a engenharia civil me traz hoje, né? Começou na elétrica e trocou ou tu já entrou direto na civil? Eu entrei direto na civil, né? Eu me formei eletrotécnico, né, junto com o terceirão, e a ideia era continuar atuando na área de instalações elétricas, né? Mas depois de uma conversa com outros profissionais, então chegou com certeza, eu vi que as instalações que eu faria, eu acho que faria mais sentido com a engenharia civil do que com a engenharia elétrica. Então, eu decidi então daí para a engenharia civil, né? E depois, formando em engenharia civil aí, o que te chamou mais atenção e o que te agradou? Para que lado aí tu te especializou, vamos dizer assim? Então, em 2007 eu comecei a fazer estágio direto na obra, assim como auxiliar do engenheiro estagiário, né? Então, foi ali que despertou o interesse, assim, em atuar mesmo como engenheiro na parte de gerenciamento de projetos, gerenciamento de obras. Então, logo que eu me formei, também foi uma época muito boa, né? A gente estava com o mercado bem aquecido e praticamente todos que se formaram com a gente ali, já todo mundo já dentro do mercado de trabalho, né? Isso foi uma época muito boa, assim, para quem se formou engenheiro nessa época. Então, eu já comecei a atuar na parte de gerenciamento de obras e projetos, né, da construtora. Trabalhava com incorporação imobiliária, então, construção de apartamentos de médio padrão na região ali sul de Santa Catarina, Tubarão. E foi lá, então, que eu comecei a atuar. Então, eu atuei até 2010 em Tubarão, quando surgiu um convite, então, para mim vir trabalhar em Florianópolis, com uma construtora aqui, e também estava incorporando e queria trazer alguém com experiência na área. Então, em 2011, eu desembarquei em Florianópolis, aí como muitos, né, de fora, né, vem para Florianópolis tentar o trabalho. Aí vem ver praia, vem para ficar, né? Aí nessa área de obras aí, vamos dizer, né? Eu acho que uma coisa que todo recém-formado passa, né? A gente, quando começa a atuar em obra, a gente pensa que vai intervir muito em questões técnicas, né? E no final a gente sabe menos da parte técnica do que a mão de obra, do que o encarregado que está ali. Então, no início, a gente começa mais a aprender, mas a questão do orçamento, né? Vamos dizer assim, de controlar a questão de custos e tal, essa daí não, né? Essa daí é uma coisa que a mão de obra ela está ali preocupada em fazer, então é uma coisa que começa a consumir a cabeça do engenheiro e o chefe do cara começa a cobrar essa questão de custo, né? Temos que fazer aquilo, como fazer aquilo mais barato, ou como fazer a coisa com qualidade, mas gastando menos. E aí foi isso que te despertou para essa área de orçamentação aí e te colocou nesse caminho, não? Então, deixa eu te contar, então, uma história, né? Quando eu entrei para fazer, né, o estágio, né, era uma obra de alvenaria estrutural. Então, para quem não sabe, a alvenaria estrutural é essa edificação construída com blocos de concreto,
né? Que ela não possui os pilares e as vigas, né? As próprias paredes que sustentam essa carga. E quando eu cheguei lá para o meu engenheiro, né, que ele coordenava todas as obras, e eu ia ficar como se fosse um estagiário residente, né? E ele chegou para mim e perguntou assim: Alexandre, a gente precisa validar os coeficientes de produtividade, tu sabe fazer? Naquele anseio, né, de querer mostrar trabalho, disse, não, deixa para mim, eu que sei. Não, então tá, vou te passar aqui a lista de serviços que a gente tem que validar os coeficientes de produtividade. Cara, sinceramente, eu não sabia a menor ideia do que seria isso. E daí comecei a buscar, né? Entrei nessa área de custos, né? E conhecer o que seria essas composições de custos, o que seria esse serviço, o que de fato ele queria controlar, né? E hoje, conhecendo do assunto, a gente vê quão importante é, né, tu ter esses coeficientes validados dentro da tua mão de obra, né? Então, hoje a gente não consegue pegar, por exemplo, um coeficiente de uma tabela SINAP, de um sistema SINAP, e querer aplicar na tua obra, né? Porque tu corre muito o risco de, um exemplo, né? Uma alvenaria, daqui a pouco o teu pedreiro ele produz 20 metros quadrados por dia e o coeficiente do SINAP é 25. Então, ali tu já vai começar a ter um prejuízo, né? Então, eu comecei basicamente nessa área, assim, porque como tu falou, né? O engenheiro civil acha que vai intervir na parte técnica, mas não. A parte do engenheiro ali no início mesmo, quando está começando, é muito gerencial. É tu buscar essas melhorias dentro do canteiro de obra, né, para validar tudo que tu consegue otimizar a questão de orçamento, cotações de mercado, a parte de logística da obra, né, essa questão de material, não deixar faltar material, da parte de planejamento da obra. Eu acho que isso é a parte mais importante do engenheiro hoje, quando ele está na obra, né, e não essa parte de intervir, porque geralmente o mestre de obra, né, e a parte operacional, eles já estão acostumados, né, a trabalhar com esse serviço. Tu falou aí da tabela SINAP, né? Eu também, quando eu tive empresa, né? Tive uma empresa de pré-fabricados, então a gente fazia galpões de concreto armado e tal. E eu recorria muito a ela, realmente, porque, principalmente no início, logo que eu abri a empresa, eu não tinha o domínio da minha empresa, das métricas dela, de nada. Então, tipo, quanto é que custa um cúbico de concreto armado? Pegava do SINAP. Quanto é que custa? E aí, com o passar do tempo, óbvio, tu ia começando a ter as tuas medições e fazendo as tuas composições, né? Tipo, o Sinap falou lá que o cara monta 10 pilares por dia, mas daí chegava lá, minha equipe às vezes montava 15, às vezes só montava 5. Então, eu tive que começar até a criar várias composições, dependendo do tamanho da obra em si, eu sabia que eles montariam mais. Se era uma obra maior, eles acabavam montando menos. Então, assim, a gente sabe que a composição não era verídica para todas as situações, né? Mas em alguns serviços, assim, é uma gama muito grande de coisa que tu não sabe nem qual composição pegar, né? Quando tu te vê usando uma coisa nova, assim. Então, assim, até queria que tu falasse um pouco para a galera aí do que tu tá com um projeto novo aí, que é o teu Instagram aí, o Sinapizando, né? Vamos dizer, qual é o teu objetivo ali com o Sinapizando? O que tu quer trazer de conhecimento aí para a galera que tem dúvida em relação ao Sinap? Como é que é a abordagem desse seu projeto aí? Conta um pouco para a gente. Então, o que acontece? Em 2016, eu entrei para o serviço público, né? Então, foi onde eu tive um contato com o Sinap, né? Hoje, o Sinap, a gente nem fala que é uma tabela, né? O Sinap, hoje, ele é um sistema de custos, né? E é muito importante conhecer esse sistema, primeiro que é o sistema de custos mais utilizado no Brasil, né? E ele é gratuito. E como tu falou, né? Quando tu não tem nenhuma referência das métricas da tua produtividade, da tua empresa, o Sinap, sim, ele pode ser, né, uma fonte de pesquisa. É claro que para te trabalhar com o Sinap é muito importante conhecer o Sinap, né? Porque muita gente acaba utilizando, mas não conhece o sistema. Então, hoje o sistema é um sistema totalmente público, ele está aberto, né? Lá tem todas as composições abertas, tem toda a sua metodologia, como é que foi construída essas composições.
Então, como tu falou, essa produção, ela é uma produção que é para o Brasil inteiro, né? Então, apesar de o Sinap ele utilizar, né, essas métricas de forma mediana, né, em todas as regiões do Brasil, mas no final ele se torna uma média para o Brasil inteiro. Então, não dá para a gente crer 100% no Sinap, mas também não dá para descartar, porque hoje o Sinap, para obras públicas, ele é o referencial de preços, né? Então, é ele que valida. Então, qual é a ideia? Em 2016, eu entrei para o serviço público, tive contato com o Sinap e comecei a receber muitos orçamentos para análise. E assim, ó, é incrível, né? O pessoal acaba tendo que usar o Sinap, porque hoje o Sinap ele é obrigatório para recursos, tanto federais quanto estaduais aqui em Santa Catarina. Então, todos os orçamentos do Estado, das obras públicas, eles vêm referenciados com o Sinap. E assim, ó, mais de 90% dos orçamentos, ele vem com, seja erro de apropriação, como tu bem falou, existe uma gama de composições lá. Tu tem que saber apropriar exatamente ao teu projeto. E tem que entender também que a maioria das vezes tu vai precisar mexer nas tuas composições, fazer alterações nas tuas composições para adequar o teu projeto. Então, não adianta tu ter no teu projeto uma parede lá de 15 centímetros e tu querer usar uma composição do tijolo de 9, né, que não vai ser compatível. É uma alvenaria? É, mas ela não é compatível com o teu projeto. Então, vai acontecer, isso é bem comum, de tu não ter essas métricas, usar as métricas do Sinap, mas tu precisar fazer essas adequações. E a ideia do Sinapzan é justamente isso. Dar essas dicas, né, de orçamento, tudo que está ligado à engenharia de custos, e dar as dicas do Sinap, como utilizar o Sinap, como é que é a metodologia do Sinap, o que o Sinap leva em consideração, quando que eu devo utilizar o Sinap. Então, a ideia basicamente é isso. Então, a gente montou o Instagram lá e está toda semana dando algumas dicas, né, de orçamento. E a galera aí, peço que a galera quiser seguir lá, conhecer um pouco mais da engenharia de curso, a gente vai estar passando as dicas lá. Eu vou deixar o teu Instagram aí no vídeo depois abaixo aí para a galera poder dar uma acessada lá e tanto engenheiros, estudantes de engenharia, construtores, né? Quem estiver se arriscando aí entender um pouquinho de Excel, quiser fazer seus próprios orçamentos. Mas eu não sei se todo mundo que está assistindo aqui já está no ramo, entende. Explica um pouquinho o que é o Sinap, né? Quem criou ele, a Caixa Econômica valida também muito os seus financiamentos por base dele, e ele está lá nas plataformas dela. Ele é um sistema alimentado pela Caixa Econômica ou pelos sindicatos das construções? Quem que valida essas composições e esses índices? Fala um pouquinho para a galera aí, um pouquinho do Sinap em si, né? O que ele quer dizer, de onde que surgiu esse nome? Então, o Sinap, ele é um sistema bem antigo, tá? Ele começou com o antigo BNH, né? Porque acontece, as construções habitacionais, elas precisavam dessa referência, né? Então, foi criado lá em 1956 o sistema, né, que era o antigo BNH, e ele foi se modernizando ao longo do tempo. A Caixa mesmo, ela entrou no Sinap nos anos 90. Só que mesmo assim, ela ainda era um Frankenstein assim de composições, né? Então, o Sinap é o Sistema Nacional de Preços, né? Então, a partir de 2013 é que realmente o Sinap ele começou a ficar mais público e começou a tomar uma cara muito mais assertiva. O Sinap hoje, como é que ele funciona, né? O Sinap, ele é uma engrenagem. Então, a gente tem o IBGE, que faz as pesquisas mensalmente, faz as coletas dos insumos e também da parte de mão de obra. E ele, na primeira quinzena. Na segunda quinzena, o IBGE faz o tratamento estatístico e encaminha para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica valida esses valores dos insumos e coloca nas suas planilhas, e essas planilhas são divulgadas mensalmente então, dentro do site da Caixa. Quem quiser ter acesso, né, até dá para só colocar aí no Google, né, tabela Sinap ou sumário de publicações, que vai ter acesso daí à página do Sinap, onde vai ter todas as informações lá para
para quem quer trabalhar nessa área de curso ou quiser conhecer, principalmente o pessoal que trabalha com financiamento aí imobiliário, né? Constrói aí no plano Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela. É obrigatório o uso do SINAP também, das referências, né? Então, é muito importante então, conhecer esse sistema aí. Vamos facilitar para a galera, depois a gente deixa na descrição ali os links para o site ali do SINAP, Isso. da tabela e tudo mais ali. A gente coloca na descrição do vídeo, que facilita aí. Desde que começou a pandemia ali, já em março de 2020, a gente acompanhou aí, que está no ramo tanto de construção como do mercado imobiliário, um boom aí, né? Houve uma escassez de certos insumos, de certas matérias-primas, e o que aconteceu? Escassez, preço dispara, né? Tipo, a oferta diminui, a demanda continua alta, quem pagar mais leva, né? Basicamente é isso, e a gente teve aí um disparo aí, né, de valores, o CUB subiu bastante, e aí os imóveis acabaram acompanhando, tem que subir de preço, porque com aquele valor que estava, o cara já não constrói outro igual, né? Então, conta um pouquinho para a gente o que você viu aí nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos aí de pandemia em relação a isso, e aí depois a gente aproveita e deixa para a galera aí, ó, conforme eu prometido, algumas dicas aí de como driblar isso tudo né, e conseguir aí dar uma ajustada no orçamento quem já estava com obra andando ou quem estava com aquela reforma engatilhada e acabou que agora o orçamento extrapolou, mas quer começar, né, como a pessoa consegue economizar um bocadinho ali, a gente trouxe algumas dicas interessantes. Mas fala um pouquinho para a gente aí dessa alta, tudo que você acompanhou disso daí. Rapaz, lá na secretaria, a gente choveu, né? Pedido de reequilíbrio, né? Porque foi uma alta histórica, né? A gente vê que o INCC, ele tem essa alta que ele está hoje, ele nunca teve, né? Então, a gente vê os materiais de construção, cada dia que passa, o aço, principalmente os insumos ligados ao dólar, subiram muito, né? Então, e o pessoal começa a buscar o material, como tu falou, a escassez, então vai faltando o material no mercado e não tem, né? É a lei da oferta e da procura. Quanto mais o pessoal procura, maior fica o preço. E a gente vê lá na secretaria os pedidos de equilíbrio, né? Porque a gente não, mesmo que as obras públicas, elas acontecem um pouco diferente, né? Porque depois que o construtor ele apresenta a proposta, ele tem que honrar com o que tem no contrato, né? Eu acho que tem alguns remédios, inclusive esse dos pedidos de reequilíbrio, que a gente consegue, né? Para estar revisando os contratos, mas isso nunca tinha acontecido. E a gente vê que a alta do mercado está geral, assim. E, com certeza, a gente precisa aí de algumas dicas, então, para que a gente possa comprar melhor e gerenciar melhor essas nossas obras. Hein? E, queridos, eu não sei se todo mundo tem contato com essa metodologia, mas seria o tal do termo aditivo, né? Tipo, a pessoa tinha orçado um determinado serviço, a obra está em andamento, o preço subiu demais, ou seja, o cara acaba que com aquele valor inicial lá que ele tinha orçado na época do orçamento ou da licitação em si, enfim, ou seja, não vai estar mais conseguindo cumprir aquilo e acaba tendo que ter um ajuste entre as partes ali para entender todo esse aumento e adequar, né? Para equalizar os dois lados, né? Isso aí, para manter o equilíbrio do contrato, né? Então, a gente faz uma repactuação do contrato, né? A gente pega esses insumos que subiram, né? Apresenta as justificativas e a gente faz daí o reequilíbrio, né? Perfeito. Então vamos lá, conforme prometido para a galera aí, quem está aqui até nesse ponto do vídeo aí, eu soube que você separou aí umas dicas para o pessoal que está construindo aí conseguir manter o dinheirinho que estava separado para a obra aí no bolso e conseguir viabilizar isso aí. Vamos lá, dica número 1 aí, o que você teria de importante para dizer aí? Então, a dica número 1 é aquela velha dica, né? Pé na estrada. Então, orçamento em mais de uma loja, né? Hoje não, a gente não pode ficar atraído
só por uma determinada promoção, né? Porque muitas vezes a promoção é de um certo insumo, porém o restante ele não tem o preço tão atrativo, né? Então é pé na estrada. A primeira dica é cotar em mais de uma localidade, mais de um estabelecimento. Então essa é a primeira dica aí. É uma dica que vale muito a pena para quem tem um tempo, né, de poder estar batendo de porta em porta, hoje em dia até pela internet, por e-mail, consegue estar fazendo essas cotações, e com certeza é muito importante essas cotações aí. Beleza. Dica número 1, pesquisar preço. Dica 2. A dica 2 é comprar direto do distribuidor. Hoje a gente tem alguns materiais que a gente já consegue comprar do distribuidor, né? Então, os materiais de grande volume, como tijolo, areia, brita, cimento, aço, tu consegue comprar do distribuidor. Então, com certeza, tu vai tirar um atravessador, né? Porque o lojista ele tem um lucro em cima desses insumos, e tu comprar direto do fornecedor esses materiais aí que tem um grande impacto dentro do teu orçamento, com certeza vai diminuir o teu custo aí da tua obra. Acho até que uma vez, uma conversa nossa aí, você comentou comigo, né? Porque às vezes essa questão de comprar direto do fornecedor, a pessoa pode dizer, isso é fácil para uma construtora grande e tal, que tem volume, vai lá, vai pedir uma carreta fechada de cimento, de aço e tal. Mas, né, para o construtorzinho médio, ou às vezes até para aquela pessoa que está construindo uma casa, enfim, ele vai pensar, pô, eu não vou conseguir esse volume todo, né? Eu já acompanhei situações, às vezes, que o próprio sindicato da construção, para pequenos construtores ou médios construtores que são afiliados ali, acabavam se formando e formavam tipo cooperativas e tal, que acabavam pedindo cargas fechadas e depois fracionavam entre os envolvidos, né? Eu acho que você me comentou até de situações de obra pequena, que às vezes o cara faz uma parceria com o vizinho ali da própria rua e tal, e em dois compra uma carga fechada e divide, né? Como é que é essa situação aí das parcerias? Isso seria até, ó, já seria até a dica 3 aí, né? Que é a compra coletiva, né? Hoje em dia tudo tá na moda, né? Compra coletiva, né? E hoje não precisa não, tá? Hoje tu consegue tranquilamente ir comprar o tijolo na quantidade que tu precisa, direto lá da indústria, tá? A parte de cerâmica, de telha cerâmica também consegue. A parte de aço tu também consegue não na fábrica, mas num segundo distribuidor, ou seja, num lojista especializado em aço, né? Porque o pessoal também tem muito de comprar tudo no material de construção. Só que o material de construção, ele vende todos os materiais de construção, né? Então, hoje a gente tem lojas especializadas em tintas. A gente tem lojas especializadas em aço. A gente tem lojas que, né, a gente pode comprar direto do distribuidor a parte de metais, louças. A gente consegue comprar não necessariamente do material de construção. Tu pode ir em lojas especializadas nesses insumos, que também já traria uma grande economia. Mas falando da compra coletiva, isso realmente hoje é comum, tá? A gente hoje em dia já pode estar igual a gente tem aí os condomínios na Grande Florianópolis, né? Construindo várias casas dentro de condomínios fechados, o pessoal já se juntando mesmo para fazer uma compra grande de cimento, uma compra grande de aço, isso já é possível. E também tem essa situação aí da parte dos sindicatos, né? Os sindicatos também juntam pequenos construtores e conseguem também comprar essa carga e depois fracionar em forma de cooperativa. Essa seria uma outra dica também que vai dar economia na obra, porque são itens de grande impacto dentro do orçamento, né? E mesmo não sendo uma compra coletiva, eu acho que cabe o contato com o fornecedor, que hoje em dia tem muito fornecedor que, vamos dizer assim, a pessoa compra o todo, mas ele entrega fracionado, né? Ou seja, você vai lá e vê que você precisa de tinta para a obra toda, mas diz, olha, eu preciso de, sei lá, tantas nesse mês e tantas no mês que vem. E o cara acaba encaixando o teu pedido com uma outra entrega e ele acaba fracionando para ti a entrega. Você faz tudo numa compra só para ganhar preço, né? Mas recebe na obra na hora que for usar, né?
Isso, justamente. Tudo é uma questão de planejamento e logística, né? De estar adequando, então, o andamento da tua obra com as entregas. E É a isso dica aí. 4, vamos lá, qual seria? A dica 4 é compras online, né? Hoje a gente já tem na internet a disponibilidade de muitos materiais de construção que é vantajoso comprar. Um exemplo disso é lustre, né? Hoje tu já consegue comprar lustre pela internet com um preço muito melhor do que os lojistas. Hoje tu já consegue comprar na internet uns acabamentos, metais sanitários com preço bons. É claro que na compra na internet tem essa questão de tem que levar em consideração o frete, né? Existe o frete que eles acabam embutido dentro do produto, mas mesmo assim ainda é uma dica muito boa porque hoje tu consegue comprar esses materiais com um bom preço, tá? Claro que tem que ter todo um cuidado, né? Porque hoje compra na internet, tu tem que saber de qual loja está comprando, né? Então, comprar de sites confiáveis, lojas confiáveis também é importante na hora da decisão da compra desses materiais, principalmente de materiais que podem impactar no andamento da tua obra, né? E eles chegarem no prazo para que não ocorra de a tua mão de obra ficar lá sem um material para terminar a tua obra. Perfeito. E a quinta dica, vamos lá. A quinta dica é o período de compra. Não sei se tu tens notado, Rafa, mas existem alguns períodos do ano que parece que os preços eles aumentam mais ou diminuem, né? Então a gente vê que quando vai chegando a obra ali perto do final do ano, parece que todo mundo quer construir. Assim, todo mundo quer passar o Natal assim com uma reforma pronta. Não sei se na área de venda de imóveis também é assim, né? O pessoal quer investir. Passou do meio do ano ali, setembro, outubro, o pessoal quer investir. Então é um período onde o mercado está muito aquecido. Então, se eu pudesse, essa dica, essa compra de materiais no início do ano. Porque o brasileiro tende a entender assim, depois do carnaval eu faço. Então, esse período do início do ano é onde a gente tem uma disponibilidade maior de promoções, porque o lojista ele ainda tem os custos fixos, né? Ele precisa vender, ele tem funcionários. Então, é onde a gente vê o período assim, onde a gente tem uma maior promoções aí dentro das lojas, né? Então, essa seria a dica. Período de compra. Se puder planejar, então, dentro do teu cronograma, para início de obra, no início do ano, seria uma outra dica aí para economia na obra. Essa vale tanto para material de construção como para de decoração, né? Essa parte de montador de imóveis e imóveis sob medida e tal, realmente nessa época aí de outubro, novembro, os caras estão com as entregas ali para dezembro, que até o Natal tem que entregar tudo, estão até a tampa. Daí chega janeiro, né? Se é quando eles conseguem cumprir, entregar tudo, estão tipo ocioso ali, estão louco para fechar pedido, né? É bem isso, cara, é bem isso. Então, pessoal que puder planejar, janeiro, fevereiro, fica a dica, é um ótimo período aí para contratação de mão de obra e também de material. Aí. Tem bastante promoção no mercado aí. Vamos lá, e conforme prometido, a sexta dica. A sexta dica é o ponta de estoque. Não sei se o pessoal conhece, né? Mas os lojistas, a partir de um determinado período, ele compra uma quantidade e conforme esse estoque vai baixando, esse produto ele vai perdendo a procura, né? Ele não vai tendo procura. Então não é vantajoso para o lojista ficar com esse dinheiro parado ali. Então muitos lojistas, acho isso bem tranquilo, bem saudável, acabam colocando esses produtos com preço praticamente de custo, para tirar mesmo esse produto da loja e poder renovar, né? Então, só que nessas compras de ponta de estoque, tu consegue comprar materiais de ótima qualidade, que tinham um preço bem superior, com um preço muito mais vantajoso. É claro que o pessoal que vai comprar produto aí mais frágil, né, como cerâmica, por exemplo, tem que fazer uma inspeção boa, né, porque pode vir, o material acaba indo para um lado, estoque para um lado, coloca para o outro, coloca essa movimentação do material pode acabar danificando, né? Às vezes uma louça bateu, trincou, alguma coisa nesse sentido, então é importante, então,
comprar é bacana, porque tu consegue um preço legal, mas também ficar de olho no produto, ver se o produto está 100%, né? E não tem nenhuma avaria ali com o produto. Essa tua dica eu até complemento ela, né? Às vezes a pessoa acaba não tendo assim um contato tão próximo quanto com o profissional dela, né? Mas é interessante assim, a pessoa está ali próxima do tanto do engenheiro dela quanto do arquiteto, principalmente nessa fase dos materiais de acabamento, porque às vezes tem lá um piso ponta de estoque que está com preço super bom, mas no projeto dela estava um outro, ou uma louça, né? Metais e louça que a gente sabe que são bem caros. Então, assim, a gente aqui até mobiliou um apartamento recentemente e tal, e, pô, deu para economizar bastante mesmo. A gente chegou para o arquiteto e falou assim, ó, vamos com a gente, né? Tira um dia teu aí, vê quanto é que é os honorários, acompanha a gente. E chegava na loja, olha, eu projetei esse aqui, mas aquele também ficaria legal. E às vezes você vê assim uma diferença absurda de um modelo para o outro, né? E vai somando tudo isso no final da conta ali, paga você levar o profissional junto e ainda sobra um bom dinheiro, né? Sim, cara, cerâmica assim a gente vê muito promoções de ponta de estoque, né? Porque a partir do momento que ele vai ficando com um volume baixo no estoque, ele tem dificuldade de venda. E, cara, são produtos bons e a cerâmica, ela tem um grande impacto no orçamento, né? Então, se tu conseguir aproveitar, né? Levar o profissional, de repente fazer essa compatibilização com o projeto, com certeza vai trazer uma economia aí para tua obra, com certeza. Alexandre, eu sei que você é bastante ocupado, teu tempo hoje estava corrido, mas antes de finalizar aqui, eu vou te propor um desafio. Eu quero uma última dica para quem ficou até o finalzinho aqui para levar de presente. Te vira. Cara, assim, uma coisa que a gente, como fiscal de obra, né, e também acompanhar a obra há muito tempo, é o desperdício, cara. Hoje em dia a gente vê que o pessoal não controla o desperdício da obra. Então, hoje já existem estudos, né, que o desperdício de uma obra, ele pode chegar até a 40%, dependendo do material. Então, essa dica de controle do desperdício olha, é valiosa, né? Então, tu ter o que leva a uma falta de desperdício? Uma falta de planejamento pode levar ao desperdício, né? Uma logística errada pode levar ao desperdício e até uma organização da obra pode levar ao desperdício, né? Então, é muito importante, então, ficar essa dica final aí, pessoal que está construindo, né? Fazer um bom planejamento, uma boa organização, ter um bom lugar para estoque desses materiais, uma boa mão de obra, porque hoje em dia, uma mão de obra ruim, ela acaba, não adianta tu investir um material de ótima qualidade e tu tem uma mão de obra ruim que vai te causar um desperdício, porque acaba fazendo um serviço que não fica bom, tem que refazer, então isso gera um desperdício. Então, a dica final seria essa aí. Essa dica aí eu diria que Combata o que é de desperdício. ouro, porque né, se você parar para pensar, quando eu me formei já se falava em 30%, ou seja, hoje os estudos já estão falando em 40%. Você desperdiçar 40% já é ruim. Agora imagina você desperdiçar 40% de uma coisa que subiu 30% em um ano e meio, né? Ou Verdade. seja, é um poço sem fundo aí de jogar dinheiro fora. Então essa dica aí realmente foi para presentear a galera aí. No mais, gente, eu vou pedir para que vocês sigam o Alexandre lá no Sinapizando, deem uma força lá para o projeto. A nossa ideia aqui com ele é estar fazendo uma sériezinha aí com várias dicas, trazendo vários conteúdos. Então, quem está entretido nessa área de orçamentação, acompanha essa questão de Sinap, tem dúvidas em relação ao Sinap, pode colocar aqui nos comentários. Aquelas dúvidas mais simples a gente promete estar respondendo ali. O Alexandre também vai estar acompanhando as dúvidas. Aquela que for um pouquinho mais complicada, a gente entra aqui e grava o conteúdo explicando, né, Alexandre? Com Então, certeza. assim, se inscrevam no canal, ativem ali o sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos aí que eu consegui um tempinho do Alexandre aqui para trazer para vocês. E comentem aí que eu acho que ele vai ter o maior prazer aí de estar gravando novos assuntos aí, tá trazendo outras dicas em relação a essa área aí que ele gosta bastante. Alexandre, uma palavrinha final aí. Olha, vou dizer para ti, quem não controla a engenharia de custo não sabe o que está perdendo, porque tão importante quanto ter um bom projeto
é tu ter o controle dos custos. E é uma disciplina que, infelizmente, o pessoal acaba deixando de lado e só vai ver o resultado lá no final. Então é isso aí, galera. Siga a gente lá no perfil, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente com certeza vai estar aí continuando, gravando outros vídeos aí, outras dicas bacanas aí da parte de engenharia de custos, que vai ajudar vocês aí nas suas obras aí. Beleza? Rafa, obrigado aí pelo convite, tá? A gente fica à disposição aí. E um grande abraço aí a todos. Eu é que agradeço por ter tirado um tempinho aí para fazer esse conteúdo aí para a galera. Um abração.